sou a Luísa Lucci e sejam muito bem-vindos ao Circle, a sua nova TV Wellness, em parceria com a Moria Asset. E hoje eu tô com 2 convidados aqui para esse episódio muito especiais para abordar uma pauta extremamente relevante, atual, né? E que perdura aí os nossos dias. É uma pauta que é muito importante para mim e eu tenho certeza que vai ajudar tantas pessoas. Jornalista, apresentadora, escritora e palestrante, fundadora da Soul Me Health, usa sua própria história como ferramenta de transformação humana, por meio de reflexões profundas, retiros e imersões de muito impacto. Seja muito bem-vinda, Mariana Ferrão. Obrigada, Lu. Prazer imenso estar aqui com Eu você. que agradeço. Eu admiro muito o trabalho dela há anos, né? 20 anos na televisão, vale ressaltar. E agora aí, começando não, né? Já tem 6 anos. 6 anos. Fora da TV e se desbravando, né? Em novos projetos, com coragem, mostrando, quebrando paradigmas sobre profissão. Então, muito bacana. E o segundo convidado, que também é uma pessoa muito especial, que eu conheci recentemente, fundador do Instituto Consciência Alimentar, é referência em Mindful Eating no Brasil, acompanha empresas e profissionais no desenvolvimento de uma nova relação com a comida e, consequentemente, com a vida. Seja muito bem-vindo, João Motarelli. Obrigado, Luana. Amei a apresentação. Eu que agradeço. Eu sempre falo, né, que a gente... Óbvio, o ChatGPT tornou muita coisa mais eficiente, mas apresentações tem que ser da alma. Não bota no ChatGPT esse negócio que não funciona. Não funciona. Bom, gente, antes de começar realmente o tema, a gente tem um ritual, que é a retirada dos sapatos, né? E pra gente conseguir sair desse palco que nós mesmos nos colocamos no dia a dia. Então, se vocês puderem... Nossa, eu já estava louca. Já queria muito. Como eu amo convidados assim, gente. Que entendem, captam a mensagem na hora. Que delícia, né? Só não vim de chinelo, né? Porque... Só não vim de chinelo, porque aí... Mas é isso, pra gente. facilitar, exatamente. Né? Então, porque tá frio. Mas pode vir, viu? Fiquem à vontade. No calor, né? Quando a gente fizer uma temporada no verão... Que gostoso, né? É muito bom, é muito bom. Pra gente, é realmente isso, pra você se sentir um pouco mais vulnerável, se conectar com você mesmo, com a sua verdade, tirar essas armaduras que a gente coloca no dia a dia, né? Escancarar ali a nossa verdade, a nossa essência. E falar de uma forma mais leve, descontraída. Aterrar. Adorei a palavra. Então, e é tão interessante, né? Porque você tá falando de se tornar mais vulnerável, descalço. Eu sinto exatamente o contrário. Eu sinto... desconforto? Não. Eu sinto que a gente fica muito menos vulnerável quando a gente está aterrado. Porque a gente está sustentado pela nossa base, né? No salto alto que eu me sinto vulnerável pra caramba, porque não sou eu. Quando eu tô na minha essência, na minha raiz, eu tô ótima. Até para expor a vulnerabilidade, né? Talvez nesse lugar, né? Até para expor a vulnerabilidade. Então, quando você está sem sapato, você... não se torna mais vulnerável, você é mais apto a expor essa vulnerabilidade. Muito forte. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre corpo, né? Que corpo não é um projeto, ele é a nossa casa. Eu acho que essa pauta, olha, eu passaria horas assim falando sobre isso. Eu vivo muito essa dor e o meu corpo ele já foi muito um projeto, né, com data de começo, data de fim, para caber uma roupa, me sentir melhor, né, com aparência melhor numa viagem. E é tão importante a gente falar que o nosso corpo é o nosso templo. Então, bom, tô com 2 pessoas, não existiriam pessoas melhores para falar sobre isso. E o seu corpo? Mal, o que você acha sobre isso? Ele já foi um projeto para você e hoje ele é casa? Como que é isso para você? Eu fiquei lembrando, né? Você falou dessa história de que o corpo já foi um projeto. Eu me lembrei muito de um primeiro namorado que eu tive e que eu tinha ciúmes de uma pessoa com quem ele já tinha ficado. E essa pessoa, por acaso, era uma prima dele. E ela ia num Natal onde eu ia ter que conviver com o namoro começando e tal, então ia ter que encontrar.
E eu me lembrei dessa coisa, data do começo, porque eu lembrei do dia em que eu recebi essa notícia e do dia que ia ser, porque daí era data marcada, era o Natal, né? Então, o que eu precisei fazer com o meu corpo para tentar chegar nesse dia de um jeito que eu pudesse me sentir ali mais segura. E o quanto, naquela época, isso eu estou falando, eu tinha 17 anos, o quanto naquela época a segurança estava muito do lado de fora. E o quanto nós, mulheres, muitas vezes achamos que a segurança está do lado de fora. E o quanto a gente, né, perde tempo com isso, o quanto a gente se maltrata com isso, porque daí são... Né, eu lembro que eu fiz bronzeamento artificial, eu lembro que eu fui gastar o que eu não tinha de dinheiro com roupa para vestir. No dia que a noite chegou, eu estava me achando linda. Mas tudo que eu tive que passar e toda a insegurança e todo o medo para chegar até lá... Foi muito penoso. E essas marcas, eu acredito que elas ficam muito no corpo, né? Elas são guardadas em lugares onde a gente nem pode imaginar que elas estão guardadas. Então, o quanto é triste a gente ainda viver sob essa pressão muitas vezes, né? E eu vejo hoje... É uma prisão, né? E é uma prisão que a gente individualmente precisa desconstruir, né? Porque às vezes essa prisão é a prisão que a gente se coloca. Então, e tem uma parte muito interessante esse mês que vem, eu faço 47, né? E já estou aí com prenúncios da pré-menopausa e tudo mais. E tem uma hora que eu acho que ainda não cheguei no envelhecimento, nesse lugar de, né, vai só envelhecer mais daqui para frente, mas tem uma hora em que, por mais que você lute, você não consegue mais ter os mesmos resultados. Então, isso é muito libertador. Porque... Uma aceitação natural, assim, tem que ser inerente. Se você não se aceitar... Se você não se aceitar, você vai sofrer demais. Então, essa parte do envelhecimento, para mim, tem sido muito interessante, porque como o resultado não vem na mesma velocidade quando você tinha 20, 30, né, e até 40, acho que tem um marco importante do envelhecimento ali aos 44. 44 tem uma virada de chave, assim, né, que eu vejo, tanto do ponto de vista das rugas, do colágeno, né, tanto homens quanto mulheres, metabolismo e tudo mais. E aí eu acho que tudo isso te coloca num lugar de aceitação muito mais profundo, né, para você realmente mergulhar e buscar essa segurança de dentro. É engraçado isso que você está falando, porque há uns dias atrás eu falei assim, nossa, eu me sinto tão autocrítica externamente comigo mesma. E aí uma pessoa falou assim, e quando você tiver filho? E quando você envelhecer? Se você depositar tanto seu valor fora, você vai ficar oca por dentro e você nunca vai se sentir feliz. É impossível você se sentir satisfeita. Inclusive, até as propagandas, a indústria potencializa, né, essa insatisfação. E, João, é muito bacana você trazer pra gente... como um mindful eating, né? Então, essa prática agora de alimentação consciente, como isso ajuda a gente a enxergar o nosso corpo como casa. E mais do que isso, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, mas quando eu entendi que quando a gente exercita a nossa autopercepção corporal, muitos dos nossos problemas de hoje em dia poderiam ter sido sanados. Só que a vida, a rotina, faz com que a gente não exercite isso, né? E o Mindful Eating, ele exercita um pouco, né, a nossa autopercepção. Acho que é um convite, né, a gente se perceber. E se perceber de uma forma em particular, né? Isso que é muito interessante. Tá ouvindo a Mariana falar da história dela, e a impressão que me fica, né, que chega em uma determinada idade que fica muito escancarado de que tem coisas que a gente não controla. Tem coisas que a gente E aí a gente vai sendo cada vez mais forçado a olhar para isso, né? E assim, não dá para ignorar o fato de que o nosso corpo, ele muda, né? E de que tem coisas que a gente não controla. Então a gente passa muito tempo da nossa vida gastando muita energia tentando mudar aquilo que a gente não controla, né? Por exemplo, o fato de o seu ex-namorado ter tido uma relação com alguém, né? O fato de você também se sentir inseguro em relação a isso também não foi uma escolha. Não. Né? Isso está muito parte de uma pressão muito invisível que todos nós sentimos, que é uma pressão social para que a gente tenha sempre um padrão de beleza corporal. Obviamente que essa pressão ela vai variar se a gente é homem, se a gente é mulher. Porque nas mulheres essa pressão é muito maior do que nos homens. Só que tem um recorte bem curioso, assim, né? Quando a gente olha para gênero, né?
Então, cada um vai ter um tipo de pressão social diferente. As mulheres têm uma pressão mais para magreza, os homens gays têm mais pressão para um corpo mais musculoso. Então, isso vai variar, né, de acordo com gênero, raça. O que é importante, assim, dessa característica, desse convite de se auto-perceber, de a gente começar a despertar essa consciência, é de que isso é invisível para a gente durante muito tempo da nossa vida. A gente não tem nem consciência do porquê que a gente está buscando querer se enquadrar dentro de um padrão de corpo, ou porquê que a gente sofre por estar fora desse corpo. Por que isso é tão importante pra gente? Por que isso é tão importante pra gente? Por que alguém falar que eu tô bonita mais magra, né? Porque tem muito isso. Quando você emagrece, nossa, como você tá mais bonita. A quantidade de elogios que você recebe, né? E aí você fica... eu acho que até ele... É um pouco viciante essa sensação, né? Então, como sair dela? É o vício por ser adorada. Por que é tão importante para mim ser adorada? O que está faltando em mim? Que eu preciso tanto dessa validação. Todos nós temos um impulso nosso, vem no nosso chip já, de nascimento, de querer pertencer. Né? Nós somos seres sociais. Então, para a gente pertencer a um ambiente social, faz com que a gente, em última instância, garanta mais a nossa própria sobrevivência. E aí, na nossa sociedade, as pessoas magras são mais aceitas, mais valorizadas, e, naturalmente, as pessoas começam a entender que, se elas tiverem isso, elas também vão obter o que essas pessoas têm, o que não é verdade. Eu acho que elas podem até obter alguma coisa, mas é tudo voltado à matéria, né? E não a espírito. Você não evolui nada o seu espírito. Você não evolui nada como ser humano nesse aspecto. Muitas vezes você até se empobrece. Isso me lembrou, eu não sei se vocês já viram aquele filme A Substância. Sim. Se a gente puder comentar um pouco sobre ele, porque foi duro para mim de ver, né? Não é um filme fácil de ver. E até contando um pouquinho da minha história, assim, eu já sentia que eu tinha um problema com a minha imagem e com a alimentação, a forma como eu lidava com a comida por muitos anos da minha vida, assim. Épocas que eu ficava muito magra, outras eu engordava muito, tinha medo de alguns alimentos, me olhava no espelho e eu sentia que eu tinha uma dismorfia de imagem também. E aí foi só, muito louco isso, foi só quando eu fui morar fora e estar muito perto de mim que eu achei uma força dentro de mim para dar nome aos bois, né? Dar nome aos problemas, criar consciência dos problemas. Então, puxa, isso que eu tô passando não é legal, eu preciso de ajuda. E aí eu vi que eu tava com compulsão alimentar. Passei a estudar um pouco sobre isso. E eu já fui... hoje eu considero que é um vício. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu já fui viciada em medicamento para emagrecer uma época da minha vida. E toda vez que eu engordava meia grama na balança, eu tomava. E aí, quando eu fui morar fora, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Pedi muita força e, graças a Deus, eu nunca mais fiz isso. E aí, quando eu vi o filme A Substância, é muito como o meio, como a pressão faz com que a gente precise ser ou estar de um jeito imutável, né? Vocês assistiram? Como que foi? Eu sinto, só para comentar um pouquinho, Claro. antes de comentar do filme, comentar um pouco do que você está falando, assim, né? Porque, para mim, essa busca, ela tem sido cada vez mais na tentativa de compreensão de onde tudo isso começou, né? Onde vem tudo isso? Da onde vem, né? a raiz. A raiz de tudo isso. E tem alguns processos que têm me ajudado muito. Eu estou fazendo agora uma formação em eutonia, são 3 anos e meio. Que é eutonia? É algo que pouquíssima gente conhece, mas é um método desenvolvido por uma alemã entre guerras, Gerda Alexander é o nome dela, e ela é uma mulher assim muito à frente do tempo. Mas basicamente a eutonia tem várias traduções, é uma regulação do tônus corporal. É uma regulação do seu sistema nervoso para que você tenha o tônus adequado para cada situação da sua vida. Eu acredito muito que a saúde, ela não é um estado fixo. Não. A saúde, ela é, na verdade, a sua disponibilidade para se adaptar a qualquer ambiente, e inclusive a qualquer emoção. Então, uma pessoa que não pode sentir uma tristeza, ela não é saudável, porque a vida vai ofertar para ela momentos em que ela vai precisar lidar com a tristeza. Uma pessoa que vive só na euforia não é saudável, só na alegria não é saudável. Então, o próprio sistema nervoso, ele oscila, ele tem essa oscilação natural. E a eutonia é uma adaptação do tônus que você faz
através da percepção, da íntima percepção corporal, num processo muito interno, individual e interno, e por isso é tão contraintuitivo nos dias de hoje, onde a gente está tão voltado para fora, né? Muito pouca gente conhece, porque é um método que exige muita disponibilidade de contato interno, né? Um autoconhecimento muito profundo. E ele pressupõe também uma autopedagogia, ou seja, uma pedagogia da autonomia, em que não é um mestre que vai te dizer o que você precisa encontrar, é você mesma que vai descobrir os seus caminhos de aprendizado sobre o seu corpo. Então, é muito profundo, né? Tanto é que são 3 anos e meio de formação, é uma faculdade. E lá, o que eu fui percebendo ao longo do tempo na formação, porque a formação também tem muito do mergulho interno, é que, por exemplo, eu sofro consequências no meu corpo hoje de coisas que têm a ver tanto com a gestação da minha mãe, quanto com o parto, quanto principalmente com a dificuldade que a minha mãe tinha de me tocar. A minha mãe era uma pessoa que não gostava de carinho. De afeto. E ela gostava de afeto, mas ela recebia afeto de outro lugar. Mas a gente é mamífero, a gente precisa desse toque, a pele é nosso maior órgão, né, o maior órgão do corpo humano. Então, o bebê pequenininho, ele sente falta desse acolhimento. Você não ter esse acolhimento, né? Eu sempre fui uma criança grande. E minha mãe era uma pessoa muito miudinha. Ela morreu quando eu tinha 20 anos, né? Mas ela tinha 1,48 m de altura. Assim, super mignon. Meu pai é baixinho também. É interessante, assim, todo mundo fala, mas de onde você saiu, né? É que eu pareço mais alta do que eu sou. Eu tenho 1,68 m. Tá. Então, as pessoas falam, nossa, mas só isso. Não parece 1,60 m. Tem o cabelo, né, que ajuda a deixar maior, assim, mas... Dá movimento. Mas a minha mãe falava para mim, quando eu encostava nela, ai, Mari, você é muito pesada, você tem uma estatura pesada. E uma das coisas que ela me falava, que é uma frase que eu nunca esqueci, ela me chamava de brutamontes. Então, o começo dessa distorção corporal veio muito daí, da dificuldade que eu tinha de receber esse afeto, esse carinho, e também dessa fala da mãe, que é algo tão, né, assim, o quanto de peso a gente dá para essa fala. E hoje eu entendo muito ela. Eu tenho 2 filhos completamente diferentes do ponto de vista do peso corporal deles. Um é super longilíneo e leve no toque, delicado, e o outro é muito mais uma estrutura parecida com a minha. Então, eu entendo o quanto é isso num corpo como era o dela, né? Que era um corpo muito mais... Mas tem maneiras de como a gente se comunica com uma criança, por exemplo, para a gente não provocar esse tipo de coisa, né? E eu acho que essa investigação interna da gente ir descobrindo e ressignificando tudo isso faz parte da cura, né? Então, eu tenho curado muita coisa a partir o toque que te faltou, aonde você vai receber? Você pode se dar, você pode buscar em outras relações, né? Então, não é se apegar àquela história como se ela fosse um trauma que você nunca mais pode resolver, mas é trazer uma visão de que você pode contar uma nova narrativa a partir de um determinado momento, sabe? Que eu acho que isso é a cura. Isso fortalece, né, também, muito. Porque você olha para uma história que você poderia simplesmente colocar debaixo do tapete e transformar ela em força, na sua própria potência, e depois transbordar isso para outras pessoas, que eu acho que é muito o que você faz. E até passando a palavra agora para o João, mas é verdade isso, né? Porque eu falei, no começo eu me autodiagnostiquei com um problema, né? Quando eu senti muito desconforto, quando aquilo começou a dominar a minha cabeça, eu pensava em comida o dia inteiro. E aí, quando eu peguei um curso sobre isso para fazer, tinha lá alguma coisa assim, mas da onde veio isso, né? Que é exatamente o que você está falando. Aí eu lembrei de uma história da minha infância, que eu fazia dança, e eu era grandona. Então eu ficava atrás, eu não era muito boa na dança, eu não era muito elástica também, então minhas amigas faziam bananeira, eu era que segurava elas na bananeira. E o peso disso ao longo dos anos? Eu acho que o João pode ajudar muito a gente nesse bate-papo, né? Porque criar uma consciência alimentar não é uma coisa do dia para a noite, e também as crenças que a gente tem enraizadas são terríveis, né, para conseguir. Perfeito. Acho que o primeiro passo quando a gente fala dessa trajetória é difícil tomar consciência. É muito difícil a gente perceber as coisas como elas são, né? Então imagina, de repente você toma consciência sobre esse processo materno, né, que a Mariana compartilhou com a gente. Não é fácil entrar em contato com isso, né? Então a gente fala que essa
busca por uma consciência em particular, que é o que a gente propõe dentro do Mindfulness, né? Que é a atenção plena, que é dentro do Mindful Eating, que é a consciência alimentar, é uma qualidade de atenção em particular que a gente traz para o momento presente. Eu gosto muito dessa definição, né, do professor Jon Kabat-Zinn, que é um dos progenitores ali. Inclusive a Mariana Ferrão tem uma entrevista com ele, né, muito legal, onde ele traz essa definição de mindfulness como qualidade de atenção. Qualidade de atenção. É legal a gente pensar que é uma qualidade de atenção, porque não é só prestar atenção ao momento presente, é fazer isso de uma forma em particular, né? É fazer isso com, primeiro, intenção, ou seja, propositalmente decidir colocar a atenção no momento presente e trazer também, junto a isso, o não julgamento, né? A gentileza, a curiosidade, porque se a gente não traz essas atitudes para tomar consciência, muitas vezes a gente olha para isso e coloca debaixo do tapete. E nem se sustenta, né? Vai Não ser se uma sustenta. vez, outra, pontualmente. Exatamente. Essa forma em particular de consciência, a gente tenta trazer para todos os aspectos que contemplam a nossa relação com a comida e, obviamente, com a vida, né? Então, veja, tem essa frase que eu repito muito, né, que você escutou, Lu, que é de uma professora que eu tive, que ela disse que a forma que a gente come é a forma que a gente vive. Falei para Mariana agora da sua frase. Essa frase, eu falo, é uma frase que resume muito o que eu acredito como nutricionista, que é um propósito que a gente tem dentro do Instituto. A forma que a gente come é a forma que a gente vive. Quando a gente muda a forma de comer, a gente muda a forma de viver. Simples assim. A gente tem que entender que a relação que a gente tem com a comida é só um reflexo, um microcosmo da nossa relação com o nosso corpo, né? Por que eu quero fazer? Com nós mesmos, né? Com nós mesmos, exatamente. Mas você não se culpa só porque você come chocolate. Você se culpa também em outras características da sua vida, né? Você é autocrítico não é só com o seu corpo, é com outras características da sua vida também, né? Então, quando a gente acessa o corpo, a gente está acessando, na verdade, a forma que a gente se relaciona com o todo, né? Então, a partir do momento que a gente acessa isso, a gente tenta trazer para esse lugar de não julgamento, de gentileza, de curiosidade, de amorosidade. Por quê? Porque corpo não é projeto, né? Corpo é morada. Na visão da consciência alimentar, a gente tenta trazer uma perspectiva neutra do corpo. E por que neutra? Porque, veja, é muito difícil, do nada, a gente... agora eu amo meu corpo, agora eu aceito meu corpo. Né? Tem uma expressão de que aceitação não é macarrão instantâneo, né? 2 minutos está pronto. Aceitação é um processo, ele não é linear, ele tem altos e baixos. Então, isso quer muito dizer... mais uma fermentação natural, né? do que um macarrão instantâneo, né? Melhor definição possível. Fermentação natural. Aceitação. É isso, é exatamente. Total. E aí, veja, assim, por que uma visão neutra, né? Porque, em primeiro lugar, o corpo é um corpo. E quando a gente vê o corpo como um corpo, a gente está vendo ele como ele realmente é e não as projeções que a gente coloca sobre o corpo, que são inúmeras camadas que a gente muitas vezes nem tem consciência, né? Uma delas, a Mari trouxe da infância, tem essa camada social que é invisível, a gente nem tem consciência. Então, trazer para uma neutralidade, em primeiro lugar, é entender que, olha, o meu corpo é primeiro um corpo. E o que ele me proporciona? O que o meu corpo é capaz de fazer por mim? Minhas pernas me ajudam, em primeiro lugar, a caminhar, minhas mãos a me alimentar. Isso dá um senso de gratidão também, né? É uma conexão que a gente traz com a funcionalidade do nosso corpo. Legal, nunca tinha pensado sobre isso. É uma visão neutra, essa é uma visão que a gente entende que, assim, você não precisa amar o seu corpo num primeiro momento e para algumas pessoas talvez nem chegue nesse lugar. Talvez você não consiga necessariamente amar o seu corpo, mas talvez você não precise. Para você ter uma boa relação com o seu corpo, possivelmente, talvez apenas seja necessário não maltratá-lo. Então, sai do negativo e vamos para o neutro. Putz, gol de placa. Chegamos onde a gente queria. Olha o que você falou agora. Para mim, é uma linha muito tênue, né? Maltratar e cuidar. Principalmente quando você está falando de aparência, de cuidado. E te digo mais, uma coisa que eu percebi. Quando eu maltratava o meu corpo, eu não só maltratava o meu corpo, eu maltratava todas as esferas da minha vida. Eu me maltratava em todas as esferas, eu me maltratava nos meus relacionamentos, eu me maltratava no meu trabalho. Então, eu acho que é tão duro perceber isso, porque a gente quer se auto-enganar. Quando eu me maltratava, eu achava
o oposto, que eu tava me cuidando, eu tava ficando mais magra. Eu tava ficando cada vez mais magra. E com menos saúde, com uma cabeça pior. Então, é muito bacana, né, a gente falar sobre isso. E aí, acho que agora é um bom ponto pra gente tocar no filme novamente. Porque ele é exatamente sobre isso. Ele é exatamente sobre quanto mais eu me maltrato por dentro, mais eu sou amada por fora. Que é bem uma metáfora e uma analogia do filme, né? É muito interessante. Na maior parte dos casos, a gente acaba acreditando que a culpa é uma forma de motivação. Culpa, essa palavra né? A culpa, a autopunição, a autocrítica, uma forma de motivação. Então, se eu estou me culpando, eu estou fazendo algo a respeito disso que me incomoda. E quanto mais eu me culpar, maior a chance de eu evitar que isso aconteça novamente ou de fazer diferente. A gente acredita que a gente vai mudar ferro e fogo. Né? Mas tem uma coisa também, né, nessa questão da automutilação de várias maneiras. Automutilação, exatamente. Que é muito impressionante quando você acompanha processos das pessoas, porque essa dor que a gente sente, que normalmente está atrelada a um vazio, né, seja pela necessidade que você colocou tão bem agora há pouco, né, da aprovação e do pertencimento, a necessidade do amor, que a gente não recebeu da maneira como a gente queria, faltou ali alguma coisa. E aí essa dor ela é tão intangível e tão impalpável e tão etérea que a gente precisa fazer algo concreto que simbolize aquela dor, né? Então, isso é muito comum nos processos de Kant, quando a pessoa se corta e quando a pessoa faz sangrar para ver a dor, né? Já vi vários adolescentes falando sobre isso. É melhor ver a dor acontecendo do que essa dor emocional que eu não enxergo. Ali, pelo menos, eu tenho a dor palpável, eu estou vendo o ferimento, né? E eu acompanho vários processos de pessoas de autoconhecimento e nessa questão das pessoas que ficam cada vez maiores, engordando, por exemplo, tem muito esse lugar de aguentar os traumas, né? De ficar com um corpo grande para tentar ser vista, né? De quanto maior eu for, mais eu vou entrar no campo de visão das pessoas que eu quero que me vejam, que me enxerguem, porque eu não estou me sentindo vista. Então, como tudo isso está interligado com questões muito profundas, né? É com uma forma de proteção, uma né? forma de proteção. Então, assim, às vezes eu posso engordar com uma forma de me proteger de pessoas que me trouxeram feridas profundas, muitas vezes por traumas e abusos também. É interessante isso, né? E dificilmente, agora até tocando na parte... Não, primeiro, dificilmente essas pessoas têm essa consciência do que elas estão fazendo, né? Que elas estão fazendo para chamar algum tipo de atenção, ou que elas estão engolindo os traumas delas. É difícil ter esse discernimento. E a segunda coisa é sobre culpa. Eu acho que esse é um sentimento que precisa ser falado, porque eu até vi uma... Sabe uma marca de chocolate que chama Goldco? Eu não conheço. Depois eu te mostro. É bem gostoso o chocolate, é um chocolate sem açúcar, enfim, que tem essa proposta de você comer e não sentir culpa. Foi esse o motivo pelo qual o pessoal que tá construindo a marca decidiu fazer sem açúcar. Eles poderiam fazer, porque a família é a família que são os descendentes da Copenhagen antes de ser comprada depois de 40 anos. E eles falaram, não, vamos pensar nisso, porque a gente percebe que muita gente, ao comer chocolate, já tem essa crença da culpa. E aí, nesses meus estudos, tentando entender um pouco mais do meu transtorno alimentar, eu conheci a Sophie Deran num TED Talks. E eu me apaixonei por esse TED Talks dela, porque foi muito esclarecedor e eu senti que eu não estava sozinha. E ela falou sobre culpa. Ela falou assim, Luísa, ela não falou pra mim, gente. Poderia ter falado, mas pareceu que ela... Eu recebi, tá? Você, né? Então eu vou falar, Luísa, veja bem, os franceses e os americanos, num estudo, comendo o mesmo alimento que é o bolo de chocolate, têm crenças totalmente diferentes. Então, o americano, ele associa bolo de chocolate a festa, gordura, açúcar. Ah, perdão, festa não. Ele associa gordura, açúcar e vai me engordar, né? E o francês associa festa, celebração e coisas do tipo. E como essa crença influencia na forma de você comer. Total.
E, por exemplo, eu senti muito isso, que quando eu tirei essas crenças, e eu acho que o João pode falar muito bem disso, né, de tirar as crenças limitantes, como mudou completamente a minha relação. A gente chama isso de mentalidade de dieta, Lu. Mentalidade de dieta? Mentalidade de dieta. Então, tem um termo, né, que é mentalidade de dieta, que quando a gente vai olhar para um chocolate, a gente não está vendo chocolate, né? A gente está olhando calorias, se é proibido, se é permitido, se engorda, se emagrece. Então, toda vez que a gente se relaciona mais com os nutrientes do que a gente come do que com o alimento, né, a partir dessa perspectiva de se isso vai me engordar ou me emagrecer... E menos sobre caloria também, né? Menos sobre o número que está lá. Exato. Né? Então, olha para o alimento, não vê bolo, vê caloria. Isso é uma mentalidade de dieta. Se você vê caloria, engorda mais. Possivelmente. Eu sempre fiquei curiosa com isso, porque eu tenho certeza que engorda mais quando você vê caloria. Eu também. Deve ter alguma substância efeito que a gente... indireto. Tem um efeito indireto. O que acontece, assim? Existe uma teoria, uma das teorias, que é a teoria que a gente usa muito no Brasil, aquela brincadeira de tenta não pensar no elefante cor-de-rosa. Aí você tá lá pensando no elefante cor-de-rosa. E quando a gente olha para um alimento pensando nas calorias, fala assim, não, isso é muito calórico, a gente está tentando não pensar ou não comer aquele alimento. Então, isso acaba se tornando mais evidente para a gente, fazendo com que, para algumas pessoas, aumente, inclusive, a vontade de comer. O proibido, né? O proibido. Então, tem muitos estudos mostrando assim, que essas pessoas que têm mais mentalidade de dieta, em testes, né, elas acabam consumindo uma quantidade de calorias maior, né? Então, diretamente engorda? Não, mas pode afetar o comportamento, tornando essas pessoas mais impulsivas. Por isso que muitas vezes, né, na discussão, quando a gente fala sobre comportamento alimentar, quando a gente traz essa abordagem que é o Mindful Eating, a gente tenta explicar para as pessoas que é também sobre o que ela come, né, as escolhas, mas muito mais sobre como ela se relaciona com o que ela come. O que a gente tem que fazer, todo mundo sabe, é o paradoxo, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu não tenho um comportamento muitas vezes adequado, um comportamento saudável, que me possibilita que eu consiga seguir com essas escolhas que eu tenho que fazer ao longo de um dia. Né? Então, esse é um termo que a gente usa, que é a mentalidade dieta, que está muito dentro desse contexto que você trouxe, Lu, que a gente chama de cultura da dieta. Né? Então, na cultura da dieta, a gente entende que tem um padrão de beleza corporal e existe uma forma de se atingir esse padrão de beleza corporal. E existe a indústria da dieta. Então, por que a gente sempre está mudando o padrão de corpo, mudando a dieta? Porque tem gente que lucra com isso. E lucra muito com isso. E com emagrecedor, então? Indústria da beleza é o termo correto. Indústria da beleza. Né? E aí esses termos ajudam a gente a entender que isso que a gente sente tem nome, né? Que é essa mentalidade. E é interessante isso, né? Porque eu sinto como mulher, né, Lu, que a gente tem um papel importante em aceitar mesmo o envelhecimento e o corpo que a gente tem e a beleza que a gente tem, né, para poder libertar cada vez mais mulheres, né? Então, por exemplo, hoje eu tô aqui, tô maquiada, tô com o cabelo arrumado e tal, mas eu tenho feito um exercício muitas vezes de não fazer isso. Recentemente eu até fiz um ensaio fotográfico que eu tô usando no meu Media Kit novo, sem maquiagem, né? Sem maquiagem, sem produção, que é uma desconstrução também de um lugar de autenticidade para que foi puxado, assim, né? É desafiador, é difícil, mas tem um lado libertador, né? E a gente poder conversar sobre isso num lugar com as nossas amigas, mas para que botox de novo? Mas para que você vai fazer essa plástica, né? E normalmente eu vejo muito, né, com as mulheres, assim, as plásticas, elas são tentativas de corrigir cicatrizes emocionais. E algumas eu acho que resolvem, que melhoram mesmo, porque a pessoa estava tão infeliz com aquilo que ela realmente consegue. Mas será que não tem outras maneiras? Porque é uma interferência puxada no corpo, né? E óbvio que a matéria sente, né? A gente está falando, você tocou nesse lado da matéria, do espírito. E uma outra perspectiva, assim, ouvindo você falar do quanto a gente não dá conta, muitas vezes, mesmo sabendo o que temos que fazer, né? O que deveríamos fazer, é que para mim, por exemplo, eu até queria perguntar para você, Lu, quando eu estou na natureza, eu não penso em comida. É curioso isso. Então é muito louco, assim, eu estou na praia, estou, sei lá, né, Chapada dos Veadeiros, andando nas cachoeiras, na Amazônia,
eu consigo... Desconecta. Sim, desconecto. Primeiro que assim, a gente se olha muito menos no espelho, né? Eu já fiquei, por exemplo, 10 dias numa tribo indígena sem espelho. É uma libertação tão profunda. Você nem Como sabe. que foi essa experiência? É maravilhoso, né? É maravilhoso, porque você entende que não é sobre isso. Você muda o foco, né? Tantas preocupações que a gente tem por conta do ambiente que a gente Que a está... gente tá. Exatamente. Mas eu acho que também tem uma coisa, e aí falando desse lado mais, né, místico, digamos assim, tem uma densidade, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, onde a gente tem todas as nossas tarefas e as nossas obrigações, e o trânsito, e o barulho, e o ruído, que exige que a gente até tenha uma alimentação diferente. Eu vejo, por exemplo, quando eu fico no computador, eu sinto fome. Se eu faço uma tabela de Excel para calcular gastos e orçamento, eu tenho muita fome. Agora, se eu estou meditando, entendeu? Com o pé na grama... Chapada dos Veadeiros. Cara, a fome não aparece. Ela não é uma questão, porque você está se alimentando de outras coisas. Mas eu sinto totalmente isso. Inclusive, eu acho que o meu objetivo com o esporte, ele foi mudando muito ao longo do tempo. Primeiro era medo de engordar, aí eu treinava. Mas hoje, eu gosto de ir no parque, não é nem mais tanto por correr, tá, em si, mas é o grounding que eu faço depois, que melhora o meu dia inteiro e reduz a minha ansiedade, porque eu acho que hoje em São Paulo a gente come por fome emocional. Sim. E isso é uma coisa, eu lembro, João, que você falou, e pode comentar um pouquinho sobre isso, de diferenciar os tipos de fome. Só que a nossa falta de autopercepção faz com que a gente não consiga. Tudo é fome. Tudo é fome, João? Quando a gente não tem consciência, tudo é Tudo é fome. fome. Tudo literalmente é fome. Mas sim, né? Uma forma da gente praticar a consciência é por uma habilidade que todos nós temos, que a gente chama de regulação da atenção, né? Que é simplesmente tirar a atenção de um foco e colocar em outro. Quando a gente está lá na planilha do Excel, a gente está lá querendo resolver aquilo. E automaticamente a gente está conectado com a tela e desconectado do corpo. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma sensação que pode ser de estresse, tédio, cansaço, tristeza, raiva. E isso ser expressado como uma busca por comida, né? A comida é no lugar do conforto para te tirar daquilo, Exatamente, Comfort exatamente. food, né? Tipo, Esse termo que agora também... total, tipo, Mariana, dá uma pausinha, por favor, vai lá comer um negocinho, né? Quando, na verdade, eu poderia pisar na grama, né? Exato. Só que cadê a grama, né? Numa Cadê cidade a como- grama? Só se for sintética. E olha lá. Não. E cadê o horizonte para a gente olhar e ver perspectiva de longo prazo, né? Então, A gente fica num ambiente que condiciona muito do como a gente se sente e também a gente fala sobre alimentação. Então, veja, essa fome emocional, né, ela geralmente surge desencadeada por uma emoção. É a emoção que faz com que você busque a comida, que é diferente da fome física, né? A fome física é uma sensação de fome por uma necessidade biológica. Então, a gente precisa de energia ao longo do dia e a gente tem vários mecanismos que estimulam essa fome física, né? Perfeito. Então, no meio dessa bagunça toda da nossa vida, né, a falta de percepção faz com que tudo seja fome. E às vezes a gente não consegue discernir se é uma necessidade emocional ou de uma necessidade física. Então, o Mindful Eating é esse convite da gente buscar se perceber, avaliar a nossa percepção de fome física e, a partir disso, tomar uma decisão consciente. Se a fome física é comer, se é fome emocional, talvez buscar algo que venha contribuir para sanar essa necessidade. Grounding, né? Tocar os pés no chão ou qualquer outra atividade que venha a regular as emoções. E outra questão que os dois pontuam assim bastante, que é a meditação. E eu vou dar um exemplo. Eu fiz 15 dias de meditação, era de 20 minutos, confesso que eu ainda não tenho o hábito. E foi muito desafiador. Para mim foi muito desafiador, mas em relação à minha relação com a comida, eu senti uma diferença absurda. Porque eu comecei olha, eu não sei se eu estou falando os termos certos, mas eu comecei a exercitar um pouco mais a minha consciência e não deixar os pensamentos me dominarem, que aí quando vinha qualquer questão assim, tô com fome, vou pegar agora uma bolacha, sabe aqueles pequenos snacks que você vai fazendo, aí quando você vê, você comeu um pacotinho inteiro,
Aí subia pra minha consciência, assim, aí eu falava, eu tô com fome? O que é isso que eu tô sentindo? Veio da onde? Veio da briga com meu namorado? Veio da minha incerteza no meu trabalho? E aí você vai criando essa consciência. E como que a meditação muda a vida de vocês e muda a vida de pessoas? Então, é interessante ela falar isso, porque eu lembrei muito de um professor de mindfulness que eu tive, que falava assim, da meditação. Tá difícil, mas se tá difícil é porque você tá no caminho certo. Maravilhoso. Por quê? Porque, cara, na hora em que você substitui a bolacha pelo pensamento consciente de uma pergunta sobre você mesma, que é, será que é da briga com o meu namorado? Será que é sobre é muito mais desafiador você ter consciência disso e refletir sobre a sua relação com o seu namorado ou sobre o seu trabalho, seja lá o que for, do que você comer a bolacha. Então, a meditação, as pessoas acham que ela vai solucionar todos os seus problemas. Não, ela vai, muitas vezes, tornar os seus problemas muito mais evidentes. Claros, ela dá clareza. Muita clareza. Holofote. Então, tem esse desafio que é, estou preparada para meditar? Eu quero essa clareza? Porque também tem a história de cuidado com o que você pede, né? Porque se tiver clareza, depois precisa ter atitude para resolver aquela clareza. É muito legal ouvir você falando isso, porque as pessoas acreditam muito, né, que meditar é esvaziar a mente, é não pensar em nada. Imagina! Eu queria que fosse, né? Porque aí acho que a gente talvez teria uma outra relação com os nossos pensamentos. Mas não, né? Mindfulness é um grande holofote. Mas você sabe que eu tô curioso? O que a Mariana falou pra gente antes de começar, que você começou a meditar com 12 anos. Eu queria ouvir essa história. Então, essa história foi muito louca, porque eu sempre fui apaixonada por literatura. E tinha do lado da minha casa um sebo. Né? E eu ia para lá à tarde, depois que eu chegava da escola, e conversava com o dono do sebo sobre Machado de Assis, sobre Clarice Lispector, sobre Manuel de Barros. E ele me indicava romances. Até que um belo dia ele me entregou um livro da Shakti Gawain, que obviamente eu não sabia pronunciar o nome dela. E ele olhou para mim e falou assim, esse livro é sua cara. E tinha uma mandala na capa do livro. O livro se chamava Visualização Criativa. E eu, com 12 anos, um cara que eu admirava, com quem eu conversava, e falou que o livro era minha cara, fui para casa, comecei a ler o livro. Imediatamente. E esse livro é um livro que fala sobre essa visualização criativa, que é um tipo de meditação, existem milhares de tipos de meditação. Eu coloquei lá meu CD da Enya, no microsystem que eu tinha no meu quarto naquela época, e comecei a seguir os exercícios que o livro falava. E, de repente, eu fui para um lugar mágico. Inimaginável. Que eu comecei a ver luzes, eu comecei a sentir muito esse lugar de uma calma dos pensamentos. Porque imagina uma criança, quais são as preocupações também de uma criança? Eu fico imaginando você com 12 anos tendo essa experiência. É assim, muito diferente, né? E aí eu amei aquilo. Quando terminou, eu falei, nossa, será que é isso que as pessoas chamam de estado alfa? E eu fiquei durante os dias seguintes tentando repetir aquela sensação que eu tinha tido no primeiro dia, quando eu nem imaginava onde eu ia chegar. Então eu comecei a entender que a meditação não tinha a ver com essa tentativa de controle, tinha a ver com essa entrega mesmo, de eu tô lá, estou em contato com o meu corpo, com a consciência, vamos ver o que vem, né? E eu usei isso durante muito tempo, virou uma prática, né? Então eu comecei a fazer brincando, o que foi uma grande vantagem, porque se fosse mais um to-do na minha vida, com certeza ia ser desafiador e a relação ia ser diferente. Mas em muitos momentos da minha vida desde então eu percebo quanto a meditação me ajuda, né? Você tem um exemplo de como ela te ajudou? Nossa, tem um exemplo que é muito absurdo, assim, na primeira licença maternidade, quando eu comecei a voltar para o trabalho, né, as primeiras semanas meu leite diminuiu muito, amamentando, meu leite diminuiu muito e eu comecei a ficar muito preocupada, falei, cara, não vou conseguir amamentar o Miguel, eu vou ter que desmamar antes do que eu quero, né, e agora? E aí eu falei, nossa, eu posso meditar. Cara, eu terminei 10 minutos de meditação. E eu lembro que eu tinha eu não lembro se era alguma coisa de trabalho mesmo, que eu precisava passar mais tempo, eu precisava deixar uma mamadeira de leite, né? E eu não conseguia aquela bombinha, aquela coisa, né? Uma obrigação. Eu enchi uma mamadeira de 300 ml depois da meditação, coisa que eu demorava, sei lá, às vezes 2 dias para fazer, em 10 minutos. Porque eu entrei num estado de calma, seu corpo dá conta disso, né? Você é mãe. Todo esse sistema funciona harmonicamente, desde que você não fique lá presa no seu estresse. Entregue e confia.
Entrega Esse confia. foi um exemplo, tem milhares, mas esse foi um muito bom, assim. E você, João, tem algum momento que a meditação mudou sua vida? Sim, acho que muitos, na verdade, né? A meditação, primeiro, ela entra muito de uma curiosidade. Teve um livro que eu li que também foi decisivo, que é O Cérebro de Buda, do Rick Hanson. Cérebro de... É de um neurocientista. Que legal. E ele pega e explica ali, né? Como a meditação, como o budismo, né? As meditações modificam o funcionamento do cérebro. Aí quando eu li isso, eu falei, nossa, não dá para desver, né? Tem coisas... Você entrou pela ciência, né? Eu entrei pela neurociência pela ali. neurociência. Eu já tinha feito algumas práticas de meditação, tinha tido experiências muito positivas, só que como nutricionista, eu era muito cético ainda se isso funcionava, né? Aí quando eu li esse livro, a chave mudou. Só que eu falo, né? Eu comecei na nutrição como nutricionista esportivo. E aí eu vim de uma pequena cidade da Grande São Paulo. E eu fui o primeiro nutricionista esportivo daquela cidade. Eu tinha um consultório dentro de uma academia pequenininha, né? Você praticava esporte desde mais novo? Eu comecei a fazer nutrição por uma insatisfação muito grande com o meu próprio corpo, né? E na nutrição isso é comum, né? 90% dos nutricionistas fazem nutrição por uma questão muito pessoal. Eles são a própria Estudo de prova caso. social, né? Estudo de caso, exatamente. Perfeito. Tanto é Verdade. que estudante de nutrição tem mais fator de risco para adoecer de transtornos alimentares do que a população geral. Isso era uma dúvida que eu tinha. Isso era uma dúvida, se talvez esse excesso de conhecimento, não sei, fosse prejudicial para as próprias pessoas dentro da área. É né? muito a forma que o conhecimento é pautado. Então, o corpo como cartão de visita. Exatamente. Então, você tem que ser magro para ser nutricionista competente. Perfeito, né? perfeito. E é curioso, porque assim, eu vou falando isso, eu fico pensando muito na Mariana com a exposição das mídias, assim, de televisão, que é uma outra pressão, além de ser mulher, para ter um corpo dentro do padrão. Né? Então, dentro desse né, caminho assim da meditação, eu comecei a fazer nutrição por conta disso, estava ali atuando como nutricionista esportivo, e aí quando eu comecei a meditar, isso fez muito sentido para mim. Eu tive uma experiência muito similar a essa de ter uma experiência muito boa e depois buscar aquela experiência e não chegava e depois ia aprendendo com essa experiência que não era assim. Li esse livro, aí eu brinco, né, que eu estava lá nessa academia, uma pequena cidade, né? Aí me procuravam, você não é esportivo, né? Sou. Que suplemento eu tomo? Eu falei, não, fecha os olhos, vamos meditar. Né? O que está acontecendo Pessoal, o que você está aqui? falando? Gente, ele está bem? Tá... 2016 isso, assim, né? Hoje a meditação é mais difundida, naquela época nem tanto. Aí nessa trajetória, eu fui me aprofundando e fazendo muitas formações em mindfulness, retiros. Fiz o retiro de silêncio de 10 dias do Vipassana. E aí é muito curioso, porque nessa trajetória, em 2019, perdão, para 2020, quando começou a pandemia, eu comecei com um quadro de insônia, entrei em uma depressão muito forte. E foi justamente o mindfulness, né, e a autocompaixão que me resgataram desse processo e que me ajudaram a passar por isso de uma forma muito mais suave de como eu poderia ter passado. Eu falo assim que se eu não tivesse esse recurso naquele momento, as coisas poderiam ter sido muito piores para mim. Mas, junto com medicamento? Junto com medicação, com terapia, com tudo, assim, sabe? E aí é curiosa essa história, porque aí eu fui passar com uma neuropsicóloga, né? E aí eu passei ali com a neuropsicóloga, ela, então, João, você tem um déficit de atenção. Aí eu, gente, depois de todos esses anos meditando, você me falar isso agora, a essa altura do campeonato, né? Então eu brinco, assim, que esse déficit de atenção era por conta da insônia, era por conta né, do quadro de depressão. Eu não tenho um diagnóstico de TDAH, né, formal, mas que se não fosse esse repertório de mindfulness que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos, eu nem sei como teria sido vivenciar esses episódios. Mas isso que você falou é tão importante também, né? Porque essa onda de excesso de diagnósticos, né? E às vezes é isso, você só não está dormindo bem, você não tem déficit de atenção. É uma fase.
né? Às vezes as pessoas acham que tem déficit de atenção, mas sei lá, né? Os pais da criança estão se separando. Poxa, é uma fase, dá um tempo para ver o que vai acontecer. E não só excesso de diagnóstico, mas também excesso de medicamento para curar coisas que talvez o estilo de vida ou também uma medicina um pouco mais integrativa podem auxiliar muito, né, a longo prazo, porque a gente quer curar, e agora até voltando um pouco para a pauta de corpo, alimentação, mas isso em tudo na vida, né? A gente quer curar sempre da forma mais imediata e cada vez mais rápido. Sim. E quando a gente está falando, por exemplo, de corpo, de casa, não tem nada de rápido, né? E, na verdade, o corpo é uma das únicas coisas que vai te acompanhar a vida inteira. Total. E um dos livros que mais me marcou foi um psiquiatra que usa a medicina do estilo de vida para curar os pacientes, que é o Arthur Guerra. E eu fiquei apaixonada assim por essa abordagem que ele faz, porque é justamente isso, né? Se você vai em qualquer psiquiatra e você tem alguma dependência química, ele vai, muito provavelmente, ele só vai te dar o diagnóstico de que você tem ali um problema e a listinha de remédios que você tem que comprar no dia seguinte para começar o seu tratamento. E pronto, você está curado. E eu acho que a gente está falando aqui do oposto, né? Eu fiquei super curiosa agora, porque wellness e transtorno alimentar, mindful eating, como é o nome agora do que você está aprendendo? Eutonia. São temas tão novos, assim. E, Mariana, você está na televisão falando de wellness, bem-estar, quando tudo era mato. Então, o que você sente que mudou? Nossa. Fiquei curioso para ouvir. Muito boa essa pergunta. Primeiro que assim, acho que o grande desafio que me motivava no começo do bem-estar era desenvolver uma linguagem para falar de saúde. Não existia uma linguagem para falar de saúde. Então, como é que você explica para as pessoas o que é diabetes? Né? Como é que você fala que o seu fígado produz, né, a insulina? Como é que você mostra a insulina? O que a insulina faz? E como é que você depois conta para as pessoas que uma desregulação da insulina causa uma síndrome metabólica de uma maneira que as pessoas de qualquer lugar do país, né, vão entender? Então, esse desafio da criação dessa linguagem era algo que me motivava muito no bem-estar. Eu tinha passado por isso de alguma maneira quando eu me tornei editora do Tempo, do Jornal da Band, que era mais do que uma pessoa que só falava assim, qual é a máxima e a mínima que vai fazer, mas como é que a gente entende as zonas de convergência intertropical, que foi uma maneira de... Haja didática, né? Então, esse desafio da linguagem, de tornar temas que a gente ainda não fala muito acessíveis, era um desafio para mim. Porque a gente estava falando de uma época que não existia o YouTube, não tinha Drauzio Varela no YouTube com um canal lá que você pudesse pesquisar, muito menos ChatGPT para explicar as coisas, né? Então, mas depois de um tempo isso se resolve, porque você cria lá, então o bem-estar tinha muito aquelas demonstrações em que a gente colocava um tubo de PVC para ser uma artéria, dentro a gente colocava massinha para fazer a camada de gordura, que interrompia um pedaço da artéria, então aumentava a pressão na arterial e tudo mais. Depois a gente acabou, isso então resolvido, né? Isso acabou me desmotivando. Quando a gente já tinha essa linguagem feita e a gente já tinha passado por muitos temas, foram 4.500 profissionais de saúde que passaram pelo bem-estar, né? E que a gente entrevistou ao longo desses 9 anos que eu fiquei no ar junto com o Fernando Rocha. 4.000. E entender um pouco disso, assim, né? Para mim foi muito um lugar de entendimento de que as pessoas que falavam melhor, né, independentemente delas serem médicos, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas, eram sempre as pessoas que estavam preocupadas com o público e não com os colegas. Né? Porque se eu me preocupo com o que os colegas vão pensar de mim, às vezes eu uso linguagem inadequada para quem está me assistindo. Né? Então tinha muito esse lugar também de como é que a gente ajudava uma comunidade de profissionais de saúde a se comunicar com mais gente, aproveitando o tempo que era curto, mas que era precioso, porque o programa era visto por 10 milhões de pessoas por minuto. Então, isso também é uma chave de mudança, né? O quanto a comunicação naquela época estava mais concentrada. Então, o que eu acho que, para mim, na minha percepção, é a minha maior mudança de
de chave assim, em relação à comunicação é assim, quando eu aprendi no jornalismo, né, na faculdade, no final dos anos 90, a gente aprendia que tinha na comunicação um emissor, uma mensagem, um receptor. Perfeito. E a concentração toda da importância estava no emissor da mensagem, até porque os meios de comunicação eram muito centralizados, né? Quase um monopólio de comunicação a gente vivia. De repente, o que aconteceu com a comunicação? Todo mundo é um emissor da mensagem. Sim. Então, é muito interessante a gente pensar que hoje a grande força está em quem recebe. Por isso que a gente tem que adequar a nossa linguagem a cada lugar que a gente vai. E isso traz a gente que é formador de opinião e fornecedor de conteúdo para um lugar de muita humildade. E responsabilidade, Também. né? Mas eu tenho que saber que eu não vou me comunicar com todo o público. Que tem público que não vai receber essa mensagem de mim, vai preferir receber de outra pessoa, né? E tá tudo bem, e o direito é esse. E a maneira como essa pessoa recebe, ela influencia a minha maneira de comunicar. Eu posso ter intencionalmente, como o Kabat-Zinn gosta de dizer, a mesma atenção com isso e me comunicar de uma maneira generosa, amorosa, mas principalmente atenta a quem está recebendo a mensagem. Então, acho que isso para mim foi a grande mudança de chave, assim. Perfeito. É. Olha, a gente está chegando no final. Primeiro eu queria agradecer imensamente vocês. Que papo gostoso, né? Delícia, né? Que delícia, que eu tenho certeza assim que a gente vai ajudar tanta gente, porque é o que eu falei, é uma pauta que além de estar em alta, afeta muitas pessoas. Às vezes é tabu, né, falar algum tipo de coisa sobre isso. Então, eu tomo remédio para emagrecer, ou eu tenho transtorno alimentar, eu tenho problema com a minha imagem. Então a gente falou de coisas tão necessárias e a gente sempre termina com uma pergunta. Vamos começar então pelo João. Ok. João, quem é você quando tira o sapato? Nossa, maravilhoso. O João é uma pessoa, como eu me descreveria, muito amorosa. Acho que desde pequeno, essa sempre foi uma característica minha. Uma pessoa muito, muito amorosa. E os meus pais, os dois, eles sempre se doaram muito para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa muito amorosa, que gosta muito de ajudar as pessoas, né? Que apesar de parecer calmo, tem uma mente muito inquieta, né? E eu falo que as pessoas descrevem melhor a gente do que a gente mesmo, né? É verdade. Então, esses dias eu ouvi de um sócio meu que o João é muito exigente também, né? Mas essa exigência é sempre para entregar o melhor para as pessoas, sempre da melhor forma, com esse cuidado, né, que a Mariana trouxe. O João, quando tira os pés, ele também é noivo da Vanessa, né? A gente vai se casar em breve. Semana que vem, gente, tem casamento. Vai se casar descalço. Vai se casar. Vou tirar os pés, vou lembrar disso, verdade. Que é pai de planta, que gosta de rock, que gosta de meditar. Você tem cara de pai de planta. Eu tenho cara de pai de planta. Cara, eu tava pensando nisso enquanto ele tava Meu falando. baita elogio, eu adoro. Você gosta? Muito, amo. Esse é o João. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. E quem é Mariana quando tira os sapatos? Eu acho que eu sou mais feliz quando eu tiro o sapato, sou mais segura, sou mais calma, sou mais disposta, mais disponível quando eu tô sem sapato, assim. Com certeza, tudo isso. E um pouco mais friorenta também, às vezes. Nossa, tô com meu pé geladinho. Bom, queria agradecer mais uma vez vocês. Que maravilha esse final também. Fechamos com chave de ouro. Respostas maravilhosas. E, bom, queria agradecer quem está aí de casa ou no trabalho, ouvindo essa conversa. Espero que impacte vocês como impactou a nós. E agora eu vou perguntar para vocês, quem são vocês quando tiram os sapatos? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.